Olá, sou o reverendo Josley Filho, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Ubiataba. Nós estamos aqui para dar início aí a mais uma aula do nosso curso de Teologia Básica da Primeira Igreja Presbiteriana de Ubiataba. E eu espero que todos sejam edificados e fortalecidos pelo estudo da Palavra de Deus que será ministrado. Esse curso que vem visando edificar vidas, vem visando aí transformar vidas, fortalecer vidas, para que a gente possa melhor servir o Senhor Jesus Cristo, né? Melhor andar com o Senhor Jesus Cristo. Nós começamos esse curso há algum tempo atrás, e a finalidade é aperfeiçoar a vida dos nossos irmãos, professores, aqueles que estão envolvidos com discipulado, aqueles que estão envolvidos aí com o aperfeiçoamento da Igreja do Senhor. A ideia é treinar, né, a Igreja do Senhor, como eu já venho dizendo, né? Esse curso, ele é um curso básico. Se você quer um curso mais profundo, se você quer um curso que vai te dar um diploma, por exemplo, se você quer uma coisa realmente a nível de seminário, né? A nível de seminário, ou de faculdade, eu te aconselho então a procurar o Andrew Jumper. Eu te aconselho também a procurar a FitRef, que são entidades que oferecem cursos à distância, né? E que vão te ajudar aí nessa caminhada, né? Nesse aperfeiçoamento de maneira mais profunda e com diploma. Como eu disse, esse aqui é um curso introdutório que visa inserir conceitos, trazer conceitos para o coração dos professores, dos discipuladores, daqueles que estão na igreja no dia a dia, servindo, né? E que procuram ter um pouco mais de ferramentas. Então, você que está comigo, começando esse momento, você é muito bem-vindo. Eu queria ler um texto da Palavra do Senhor, no Salmo 119. Palavra do Senhor, Salmo 119. Salmo 119, versículo de número 10 em diante, diz assim: Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos meus mandamentos. Guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que me promulgastes. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, com que me regozija com grandes riquezas. E eu quero então dar início à minha aula de hoje, relembrando um pouco do que nós já passamos, né? Nós já passamos por algumas etapas no nosso curso teológico, dentre eles a perspectiva de o que significa, né, a Escritura para nós, né, tendo em vista que nós estamos aqui diante de um texto que diz que nós temos que guardar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Então, como fazer isso, né? É o grande desafio e com certeza perpassa por isso aqui que nós estamos fazendo, que é conhecer mais, que é estudar mais a palavra do Senhor, né? Com certeza você guardar no coração tem a ver também com você aprofundar. Quanto mais eu conheço o Senhor, quanto mais eu conheço o caráter do Senhor, quanto mais eu conheço a palavra do Senhor, com certeza eu então tenho tudo para não pecar contra o meu Deus. Eu tenho tudo para realmente entender quem é o meu Deus e principalmente me reconhecer nisso tudo. Reconhecer que eu sou um pecador, que eu falho, que eu preciso me arrepender todos os dias, que eu preciso deixar os meus pecados todos os dias. Então, estudar as Escrituras então faz com que a gente então consiga seguir essa proposta do Salmo 119, os versículos 10 e 11, né, que é guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor e não nos desviarmos dos seus mandamentos. Tendo isso em vista, então, eu estou estudando com vocês nessa primeira modulação do nosso curso teológico, Introdução à Bíblia. É importantíssimo nós conhecermos a Bíblia, é importantíssimo nós discernirmos a Bíblia, é importantíssimo nós percebermos o papel das Escrituras nas nossas vidas, tá?
E daí, então, eu vim desenvolvendo com vocês essa temática, a inspiração, a revelação. Agora nós estamos estudando quem escreveu, né, e como é que ele escreveu. Semana passada eu estudei com vocês quem escreveu o Antigo Testamento, e eu passei então por todo o contexto histórico, né, e fazendo uma análise histórica dos livros, dos autores, daqueles que realmente se propuseram a escrever a palavra do Senhor. E agora eu disse a vocês que nós faremos uma segunda parte para pensarmos, né, sobre uma situação que existe dos chamados livros apócrifos, né? Porque dentro do cano protestante nós temos uma quantidade de livros, dentro do cano católico nós temos outra quantidade de livros. E sempre fica aquela dúvida, por que o cano protestante não tem os livros que a Igreja Católica tem? Por que a Igreja Católica tem aquela quantidade a mais, diferente do protestantismo? Então eu quero examinar isso com vocês de maneira rápida. Se você quer aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, eu te desafio a ler, a se inscrever nas nossas salas de aula online, na nossa sala de aula online do curso de Teologia Básica. Lá eu coloco mais artigos, lá eu coloco as fontes que eu pesquiso, lá eu vou inserindo materiais para que você possa ir lendo e aprofundar. Então, é um grande desafio realmente a gente conhecer, né, sobre as temáticas e aprofundar. Lá, para você ter noção, nessa sala de aula, hoje nós temos um artigo lá que fala sobre apócrifos e fazendo aí uma análise das evidências. E é um artigo do Dr. Norman Geisler, que a gente então explora ele lá. E eu queria desafiar você então a conhecer a nossa sala de aula. Se você tiver interesse, me procure no final, né? Procure aí mandando um e-mail, mandando um WhatsApp, me encontre na rede social e fale: olha, pastor, eu queria que você me inserisse. E eu já te digo, mande o seu e-mail para mim, para que eu possa então te inserir nessa sala de aula. O curso é gratuito, você entrar e participar da sala de aula é gratuito. É uma generosidade da nossa parte, que é treinar as pessoas, né, segundo a palavra do Senhor, segundo o projeto do Senhor. Bom, dito isso então, eu quero passar para a nossa aula. E aí, quem escreveu o Antigo Testamento, parte 2. E hoje nós vamos então caminhar nessa direção, caminhar tentando entender e perceber o que o Senhor tem a nos dizer, e através da história, agora através daqueles que passaram por nós. E por que nós então não temos aí esses livros apócrifos no cano protestante? Bom, voltando à teoria inicial de quem escreveu o Antigo Testamento, eu disse a vocês que Deus poderia ter comunicado sua vontade e suas obras a nós por inúmeras maneiras, mas Ele escolheu usar o relato bíblico para nos revelar a sua sabedoria, a sua verdade. Então é fato que Deus se utiliza da palavra dele para transmitir a nós as suas intenções, a sua vontade para as nossas vidas, o seu projeto para as nossas vidas, e a revelar o seu caráter, tá? Então não fuja das Escrituras, você precisa da Escritura, como diz o salmista, para não desviar dos mandamentos do Senhor e guardar no coração a sua palavra. Bom, dito isso então, a gente passa a pensar sobre esse assunto dos livros apócrifos. O que significa, né, esses apócrifos? Por que eles não são aceitos pelo protestantismo? A primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de apócrifo, né? O conceito de apócrifo. A palavra apócrifo significa escondido ou duvidoso. Os que aceitam esses documentos preferem chamá-los de deuterocanônicos, isto é, livros do segundo cânon. Mas nós, né, nós protestantes não aceitamos e os chamamos de apócrifos, ou seja, livros duvidosos, livros que realmente não trazem uma segurança. E eu vou ensinar para vocês por que eles não trazem segurança. Ao final do estudo de hoje, dessa aula de hoje, você vai perceber que eles não trazem segurança, tá? Os livros apócrifos, então, né, os chamados 7 livros, né, complementos os utilizados pelos católicos. O conceito, então, né, pelo catolicismo e por alguns, né, ditos aí liberais, né, que aceitam eles como livros, chamados livros bíblicos. Eles, então, são 7 livros, né, que constam aí nessa volumação dos livros católicos. Bom,
os livros apócrifos foram obviamente escritos durante o período intertestamentário, ou seja, eles dizem respeito ao Antigo Testamento e mais especialmente o final do Antigo Testamento ali. Então os livros apócrifos foram escritos naquele período. Existem alguns livros do Novo Testamento também, chamados livros apócrifos, tá bom? Mas, mais especificamente, eu queria que a gente pensasse nesses do Antigo Testamento, embora existam alguns, por exemplo, o Evangelho de Tiago, e uns acréscimos ali que tentam narrar a vida de Jesus, que lá na nossa sala de aula, né, nós temos um vídeo lá explicando sobre isso, de um pastor presbiteriano explicando sobre isso, que é interessantíssimo, né? E ele fala então desses livros apócrifos do Novo Testamento. Mas esses aqui que eu estou tratando hoje, mais especificamente no Antigo Testamento, no período intertestamentário, tá? Então, nós temos aí esses livros nesse período, tá? E quais são esses livros? Que livros são esses, né, que são chamados e considerados apócrifos por nós, né, dentro do Antigo Testamento? Veja só. São os livros de Sabedoria de Salomão, Tobias, 1 Esdras, 2 Macabeus, Carta de Jeremias, Adição ao livro de Esther, Susana, Oração, Segunda Oração de Manassés, Eclesiástico, Judite, 1 Macabeus, Baruque, 2 Esdras, Oração de Azarias, Ibel e o Dragão. Então esses são os escritos e são aí alguns livros, né, que nós os consideramos apócrifos, que se encontram na Bíblia Católica e não se encontra na Bíblia da Igreja Protestante, na Bíblia a que os protestantes aderem, né? O nome dos livros apócrifos ali, então, eles revelam para nós essa escrita, né, no período aí intertestamentário. E uma coisa interessante, né, que esses livros eles não dão os autores, né, quem são os escritores, a proposta, né, mas são livros que de alguma maneira trazem alguns relatos históricos, né, e pela praticidade histórica, pelo interesse histórico, eles são documentos, mas eles não podem ser considerados livros divinos, eles não podem ser considerados livros inspirados. Então, a ideia aí que a gente já tem que ir passando no nosso coração é isso, tá? Que esses livros, eles não podem ser considerados inspirados. Eu quero compartilhar com vocês o pensamento de um autor chamado Joséfo, um historiador, na verdade, chamado Joséfo. Ele era judeu, extremamente respeitado. Ele faz um relato para nós importante aqui, para nós entendermos essa noção aí dos chamados livros apócrifos e do cânon bíblico aceito pelo protestantismo, tá? Joséfo, ele era um historiador judeu, ele tinha uma afinidade com o judaísmo muito forte, era um judeu praticante, pelo que a gente percebe da história. E ele, então, nos dá, por meio de seus relatos, por meio da sua orientação, dentre outros argumentos que lá na aula de teologia, da sala de aula, eu enumero com vocês num artigo do Dr. Norman Geisler, o Joséfo diz para nós por que os livros não devem ser reconhecidos como Antigo Testamento, esses livros apócrifos, tá? E por que a gente tem essa concepção? O Joséfo, quando ele escreveu por volta de 90 depois de Cristo, o que eu vou ler para vocês daqui a pouco aí um relato. E ele escreve justamente depois que o imperador Tito lhe entrega os rolos sagrados, né, que haviam sido retirados ali do templo de Jerusalém, quando ele estava sendo destroçado pelos soldados romanos. O Joséfo então pega esses rolos, né, e ele então traz um relato para nós que eu quero trabalhar para vocês aqui, e preste atenção nesse relato. Esse relato é de 90 depois de Jesus Cristo, então muito próximo de Jesus Cristo. Joséfo então, bom, já disse aí quem foi ele, né? Ele foi esse historiador, e ele escreveu nesse período aí, 90 depois de Cristo, né, no ano 70 de nossa era. O Joséfo, então, tem um relato, e o relato eu quero passar a ler para vocês neste momento. Olha aí, parte dele, o integral está comigo aqui, mas parte dele está aí, as partes que eu quis destacar para vocês. Ele diz assim, ó: não temos um sem número de livros que discordam e contradizem um ao outro, mas sim apenas 22 livros que contêm todo o registro dos tempos passados,
os quais corretamente considerados divinos. Destes, 5 são da autoria de Moisés e trazem as leis e as tradições a respeito da origem da humanidade até a morte desse patriarca. Esse intervalo de tempo corresponde a pouco menos que 3.000 anos, da morte de Moisés até o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, sucessor de Xerxes. Os profetas que vieram depois de Moisés escreveram em 13 livros o que ocorreu naquela época. Os 4 livros restantes contêm hinos a Deus e preceitos para a conduta humana. É verdade que nossa história tem sido minuciosamente registrada desde Artaxerxes. Porém, não se considera que possua a mesma autoridade atribuída aos escritos anteriores dos nossos antepassados. Isso se deve ao fato de que não houve uma sucessão exata de profetas desde aquela época. Nossa atitude para com esses registros demonstra claramente a forma como contamos esses livros de nossa nação em autoestima. Durante todas as épocas passadas, ninguém teve a ousadia de acrescentar, nem de retirar algo deles. Muito menos de introduzir qualquer mudança nesses livros. É algo natural para todo judeu, desde seu nascimento, apreciar esses livros por conterem doutrinas divinas, segui-los fielmente e, se necessário, estar disposto a morrer por eles. Então, observe que Joséfo, ele menciona, né, então para nós aí nesse relato dele, e detalhe, ele não é um cristão, ele é um judeu, e ele recebe esses rolos do imperador, né, naquela época, retirados do templo que ia ser destruído, estava sendo destruído pelos romanos, e ele então faz esse relato que nós temos diante de nós, e ele então mostra-nos a estrutura que nós seguimos, né, que é a estrutura dos 39 livros do Antigo Testamento. No caso dos judeus, aí o material dos 24, 22, 24 livros aí, que eles seguem, né? Porque eles pegam os profetas menores e colocam um livro só e diminui bastante, tá? Mas eles seguem essa estrutura, né? Então é preciso entender o que Joséfo está dizendo para nós, tá? O que essa citação, então, revela para nós de verdade? O que ela revela de verdade? Essa é a pergunta, né? O que ela traz de verdade para nós? Primeiro, ela revela para nós que os judeus criam na inspiração verbal. Então, os judeus também tinham essa percepção de que a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Senhor. Segundo, os judeus receberam os livros canônicos porque foram escritos pelos profetas, tá? E essa expressão escrita pelos profetas é extremamente importante para nós. Lá no artigo que nós temos de ampliação do nosso estudo na sala de aula online, lá mostra que esse talvez seja o grande cerne de entendermos o porquê nós não aceitamos os livros dos apócrifos, né, os livros apócrifos, porque nenhum deles foi escrito por profetas do Antigo Testamento. Nenhum deles. Nenhum deles foi escrito por homens, então, reconhecidos, tanto pelos judeus quanto pelos cristãos, como inspirados. Então, até mesmo dentro da ala católica, existem aqueles que olham e falam, esses livros não podem ser considerados inspirados divinamente, porque eles não foram escritos por profetas do Antigo Testamento. E esse é o grande cerne, é o grande argumento, que para nós, protestantes, é muito forte. Nós não acreditamos nos livros apócrifos, por isso chamamos eles de duvidosos, porque eles não foram escritos por autores credenciados. Isso é fato. Esse talvez seja o grande argumento. Existem outros argumentos. Bom, a terceira verdade, olhando para esse escrito de Joséfo, é que era sabido que os livros apócrifos e outros documentos não eram de autoria dos profetas. Já disse isso aí, né, já expliquei isso. Quarto, que o cânon judaico incluía apenas 39 livros do Antigo Testamento. Ele faz questão de mencionar essa numeração, né, 22, 4, 5, para justamente deixar claro quais são os livros aceitos, né? Quinto, Joséfo usa
a divisão, né, Pentateuco, livros proféticos e históricos, livros poéticos e de instrução. Então, essa divisão é a divisão aceita. Detalhe, Joséfo está 90 depois de Cristo, com os documentos do Antigo Testamento nas mãos, e então ele traz para nós. Então, os livros, os chamados 7 livros apócrifos aí, introduzidos no cânon católico, não são aceitos por nós, porque eles não seguem essa divisão. Pelo fato deles não serem inscritos, né, inscritos aí pelos profetas, eles então não seguem essa divisão aqui, eles não se encaixam nessa divisão que nós temos aqui. Sexto e último, né? Joséfo dava proeminência à autoridade profética dos livros bíblicos. Ele faz questão de mencionar que esses livros são divinamente, doutrina divina, né? Eles contêm doutrina divina. Então ele faz questão de dar proeminência a essa noção dos profetas no seu relato. Então Joséfo, um historiador, né, muito próximo ali do período intertestamentário e Novo Testamento, ele então não considera os chamados 7 livros do Antigo Testamento apócrifos e as inserções em parte de livros como Daniel e Esther, aquelas inserções como tidos divinos. Não foram escritos pelos profetas e não tiveram autoria profética. E isso é um argumento muito forte por parte daqueles que então desconsideram a noção dos livros apócrifos. Bom, outro argumento para nós protestantes é os manuscritos do Mar Morto. Se você observar, né, você tem os manuscritos do Mar Morto, que foram documentos encontrados, né, nos chamados rolos do Mar Morto, ou de Qumran, né? E esses manuscritos do Mar Morto apresentam mais uma confirmação, é que neles não há nenhuma indicação de que as escrituras são palavras de Moisés e dos profetas, tá? Então não podem ser, eles não utilizam, né? Eles não utilizam então aí essa noção, tá? Eles não utilizam e eles então não podem, eles não podem ser tidos então como documentos, né? Esses manuscritos dos Mar Mortos então não podem ser ditos como documentos divinos, embora eles tenham muitas citações nos livros do Antigo Testamento, os quais consideram escrituras sagradas. Neles também não há uma única referência aos apócrifos. Então, nesses livros, nesses documentos, então não há referência, tá, aos livros apócrifos. Então, os manuscritos Mar Mortos, nenhum deles mencionam os livros apócrifos. Bom, um outro argumento também, para a gente pensar aqui rapidamente, é sobre os primeiros pais da igreja, tá? Os primeiros pais da igreja. E aí que vem uma coisa belíssima. Quem são os pais da igreja? Eu já expliquei. Foram os primeiros pastores depois dos apóstolos. Depois que os apóstolos foram mortos, os primeiros pastores da igreja do Senhor Jesus Cristo, na antiguidade, logo ali, primeiro século, segundo século, quarto século, esses homens eram considerados os pais da igreja. E aí, olha só que coisa importante. Por que nós não aceitamos os livros apócrifos? Seguindo a tradição da igreja, seguindo a história da igreja, veja, a maioria dos primeiros pais da igreja não inclui no cânon bíblico os apócrifos. Não incluem. Simples assim. Eles não mencionam. Aí você fala, mas quem são esses homens? Esses homens eram homens cultos, pastores da igreja no seu tempo, compromissados com a verdade, e esses homens não reconheceram a canonicidade dos apócrifos. Então veja, esses homens que estavam ali muito próximos, olha, você tem um historiador judeu, um cara que não era cristão, que não menciona os livros apócrifos, não os aceita e não os vê como inspirados. Usa o argumento e um argumento muito forte de que esses livros não foram escritos por profetas, então eles não devem ser recebidos como inspirados e divinos. Agora você tem escritos encontrados no período do Antigo Testamento ali, no período do Novo Testamento ali, né, bem posterior, já bem mais próximo de nós agora, a descoberta. E nesses documentos não há menção dos livros apócrifos que compõem o cânon do Antigo Testamento. E você vai para os primeiros pais da igreja, os primeiros pastores da igreja depois dos apóstolos, e esses também não mencionam, eles não mencionam
os, os livros apócrifos. Então é muito forte. A autoridade desses homens era reconhecida. E esses homens, então, não aprovaram os livros apócrifos. Não mencionaram, não inseriram, não tiveram eles como livros, livros inspirados e divinos que deveriam ser inclusos, então, no Antigo Testamento, compondo o cano do Antigo Testamento. Bom, tudo isso, então, é dito a nós, e eu tenho que concluir tudo isso, tá? Da seguinte forma. Primeiro, os protestantes creem que os 39 livros do Antigo Testamento são palavra de Deus inspirados. Os apócrifos não. Por quê? Tá? Por quê? Olha esse argumento aí. Porque os 39 livros do Antigo Testamento foram aprovados por Jesus e pelos apóstolos. Um argumento fortíssimo para nós aqui, né, para o nosso entendimento de por que não recebemos apócrifos, é porque nem Jesus e nem os apóstolos mencionam os livros apócrifos. Te desafio a ler todo o Novo Testamento e falar: Jesus mencionou o livro tal, né, o livro de Judite, o livro de Macabeus. Jesus não usa, não menciona. Te desafio ainda mais, ler os escritos dos apóstolos, Paulo, João, Lucas, que não era apóstolo, mas era um escritor do Novo Testamento, Pedro. Te desafio a encontrar neles, nos escritos deles, eles mencionando os apócrifos. Então, para nós protestantes, é muito forte esse argumento. Nós só usamos aquilo que, pensando em termos de escritura, pensando em termos de inspiração, nós só usamos aquilo que o Senhor Jesus Cristo utilizou e ensinou, e os seus apóstolos, porque são os que autorizam a igreja nesse sentido. Então, esse argumento é muito forte diante de tudo isso. E por último, pelo menos 30 dos 39 livros do AT foram escritos por profetas, e os outros foram escritos por homens considerados, né? Enquanto os apócrifos, nenhum deles foi escrito por profeta. Por isso não os consideramos inspirados. Então perceba que nós temos um argumento muito forte diante de nós. De por que nós não recebemos, então, os livros apócrifos, né, que estão inseridos na Bíblia católica e que não estão inseridos na Bíblia protestante. Então você, professor, você aluno do meu curso de teologia que está estudando comigo aí, né, para se aperfeiçoar e poder ensinar, quando você foi indagado na escola dominical por um aluno, por que nós não temos livros, os 7 livros a mais que a Igreja Católica tem na sua Bíblia, e por que nós não temos os acréscimos, né, naqueles livros lá já mencionados, Esther e Daniel? Por isso, porque os 39 livros do Antigo Testamento são inspirados, os apócrifos não. Os 39 livros do Antigo Testamento foram aprovados por Jesus pelos apóstolos, e os apócrifos nem mencionados foram. E porque os 39 livros do Antigo Testamento foram praticamente 30 deles escritos por profetas, enquanto nenhum dos apócrifos foi escrito por profetas. Então, tendo isso em vista, tendo isso em mente, esses são argumentos, e são argumentos mais simples. Tem argumentos mais profundos, tem argumentos que se expandem aqui, argumentos como esse aqui que se expandem, mas está lá na nossa aula da sala de aula online. Vá para lá, acesse, leia, veja, aprenda, aprofunde. Semana que vem nós vamos dar continuidade aí à nossa aula, o nosso curso teológico, e aí nós vamos estudar quem escreveu o Novo Testamento, tá? Então nós vamos aí estudar quem escreveu o Novo Testamento, por que nós cremos e recebemos no Novo Testamento como palavra de Deus, inspirado por Deus. Então, nós estamos estudando aí o arcabouço teológico para nós melhorarmos e aprofundarmos, e essa foi mais uma aula, e eu espero que você tenha sido edificado e fortalecido por ela. Deus te abençoe, obrigado por estar comigo até este momento, que o Senhor te abençoe e que o Senhor te sustente. Fiquem com Deus, se inscreve no nosso canal, deixa aí seu like, curte aí, né, e
dá aí ativa o sininho aí, dá o joinha, ativa o sininho e esteja com a gente aí, nossos cultos, nossas transmissões, né, que estão sendo feitas online aí, nesse período de pandemia, né, nós estamos vivendo esse momento, mas a Igreja do Senhor não para, a primeira igreja presbiteriana de Ubiataba não para, nós estamos aqui para melhor servir o povo de Deus. Lembrando que esse curso teológico ele é gratuito, tá? Por enquanto ele é gratuito, estou dizendo por enquanto que eu não sei o que é o futuro, né, o que reserva para a gente, mas por hora ele ainda é gratuito, então você pode acessar tranquilamente, compartilhar, não tem nenhum problema. E que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te edifique. E esteja com a gente, domingo às 19h30, nós vamos estar aqui na primeira igreja presbiteriana de Ubiataba, adorando o Senhor. Deus abençoe a todos, fiquem com o Senhor, e no nome do Senhor Jesus Cristo eu queria orar com vocês. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, eu te agradeço, Pai, por esse tempo de estudo da Tua Palavra, por mais um tempo de aprendizado. Deus, que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue nos ajudando e nos fortalecendo em todo o tempo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Sustenta cada um dos meus alunos. Fortaleça a sua fé, fortaleça os seus ânimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Até lá, fique com Deus. Olá, se você gostou dos nossos vídeos, se você gostou dessa videoaula, se você gostou aí dos nossos trabalhos que estão sendo publicados no canal do YouTube, eu peço a você que compartilhe, porque quanto mais você compartilhar, mais você vai ajudar o nosso canal a crescer e a desenvolver. Compartilhe, divulgue, se inscreve aí no canal, né, ativa o sininho aí para você sempre receber os nossos vídeos, para você ser edificado e fortalecido. Obrigado, Deus abençoe, grande abraço.